E aí, galerinha do canal, beleza? Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Galera, e hoje nesse vídeo aqui eu vou estar conversando e trazendo aqui para vocês um assunto que eu acho que incomoda a maioria das pessoas que trabalham em CLT hoje em dia. O que é isso? O ambiente de trabalho tóxico. Cara, não tem coisa pior para um trabalhador do que um ambiente de trabalho tóxico, mano. Ambiente de trabalho onde tem gente falsa, mano. Então, sabe aquele ambiente onde tu chega, tu sente a energia pesada, tu sente as pessoas sendo falsas umas com as outras? Pois é, mano. Isso acaba que não sendo bom pro psicológico da gente, né? Às vezes a gente tá no local simplesmente mesmo porque precisa, não porque goste. E muitas vezes a gente acaba por aceitar esse tipo de ambiente, né? Por falta de opção, muitas das vezes, né? Pois é. Cara, se tem uma coisa que eu acho deprimente, mano, é eu me acordar todo dia cedo, chegar no e pegar o metrô lotado e chegar no ambiente de trabalho, mano, encontrar gente com a cara fechada, mano. Encontrar gente fofoqueira, gente atrasalado. Nos últimos empregos que eu trabalhei, mano, sofri demais com isso aí. Eu sofri demais com isso aí. Eu tenho certeza que muitos de vocês sofrem também. Ambiente hostil, gente mal educada, pessoas que por ser de uma patente, né, maior um pouco, acha que pode pisar em você, né? Acha que tem o direito de te humilhar, né? Te desmerecer, não é isso? Mano, há uns dias atrás eu vi um rapaz sendo demitido. Um rapaz sendo demitido da função, demitido da empresa, né? Por conta que ele estava fazendo o trabalho dele, ele estava sendo pago para fazer aquele trabalho. E o que era esse trabalho? Bom, ele fichou na empresa onde eu estava, né? Ele fichou de ajudante. Então, fichou de ajudante. E lá na empresa onde eu estava, o ajudante ele poderia fazer, ele era treinado para fazer a maioria dos trabalhos pesados. Mas só que tinham alguns trabalhos que não era, o ajudante ele não fazia o treinamento, entendeu? Ele fazia, por exemplo, treinamento para martelete, treinamento para usar martelete, betoneira, entendeu? Mas só que tinha alguns funcionários, alguns ajudantes, que fazia o treinamento era só da bitoneira ou era só do martelete, entendeu? Aí esse rapaz, ele fez o treinamento pro martelete. Ele fez o treinamento pro martelete e fez o da bitoneira junto. E o que acontece? Passou-se algum dia, como só tinha ele na função, ele chegou pro encarregado e falou: ó, encarregado, eu não quero mais fazer esse trabalho duplo. Eu não quero mais ter que trabalhar no martelete e também ter que trabalhar na bitoneira, batendo concreto, massa, tudo isso. Porque eu não estou aguentando mais, estou cansado. Isso ele falou depois de uns 5 meses de ficha, né? Ele entrou junto comigo, então a gente tinha mais ou menos a mesma idade dentro da empresa. Continuando. Ele chegou e falou isso para o encarregado. O encarregado falou: beleza. Mas só que ficou segurando ele lá. Disse que ia conversar com as pessoas da frente, né? No caso é os mestres de obra, engenheiro, para ver se conseguia tirar ele, porque ele era o único que estava fazendo aquele serviço no momento. Então, mano, passou-se algum dia, ele enrolando, e nada de tirar o cara daquela função, das duas funções. E o cara lá fazendo os dois trabalhos, né? Os dois trabalhos e ganhando a mesma coisa. Salário baixo e trabalhando muito. Aí o cara simplesmente desistiu, ele falou que não ia fazer mais. Ele estava abrindo mão, não ia trabalhar mais nem em bitoneira. E se ele quisesse, ele ficava pelo menos em um, ou no martelete ou na bitoneira. Aí deu a opção para o encarregado escolher. Aí esse encarregado foi
e disse: se você quiser ficar comigo, você tem que fazer o trabalho que eu mandar. Se eu mandar você fazer trabalho em bitoneira, você vai ter que fazer na bitoneira. Se eu mandar você fazer no martelete, você tem que fazer no martelete. Porque você está sendo pago para isso. Você não foi pago para poder escolher o que você quer trabalhar. Falou exatamente assim. Quando ele falou isso, o colaborador, né, o trabalhador, se irritou. E falou que não ia ficar mais trabalhando naquele setor junto com ele. Então, mano, outro dia o cara tava desabafando comigo, dizendo que as pessoas, principalmente de ambiente de trabalho, usam e abusam, entendeu? Usam e abusam da sua boa vontade, querem lhe escravizar de todo jeito, entendeu? E enquanto você tá ali calado, não fala nada, as pessoas te mantêm por perto, mas se tu for tentar se opor contra essas pessoas, principalmente se ela tiver uma patente um pouco maior, elas vão querer te excluir. Foi o caso lá, né? Quando o rapaz falou que não ia fazer mais o trabalho duplo, né? O cara simplesmente mandou ele sair da equipe, que ele não era mais necessário ali. Ele quer um cara que faça de tudo dentro. O colaborador saiu, mas só que ele se irritou tanto, mano. Se irritou tanto que uma semana depois ele pediu para ser mandado embora. E a empresa mandou ele com todos os direitos, né? Que ele ficou irritado demais. E aí? Já aconteceu assim com você dentro da sua empresa? Isso é o mais comum. É o mais comum dentro de todo tipo de empresa, mano. Os caras querem abusar da sua boa vontade, quer te escravizar a todo custo, em troca daquela merrequinha. Entendeu? Pois é, irmãozinho. O que eu quero falar pra você aqui é que dentro da empresa a gente tem que ser um cara que tem que estar sempre um passo à frente. A gente não deve querer mostrar que é um trabalhador que faz de tudo, que é uma máquina de guerra, mas também não deve ficar num canto sendo, como é que chama? O famoso nó cego, né? O cara tem que fazer o básico dele. Se ele quer entrar numa função, pegar uma profissão, suíte patente, né? Patente. Ele tem sim que demonstrar um esforço a mais, mostrar que tem interesse e fazer aos poucos. Mas você não deve se submeter a ser escravo de ninguém dentro da empresa, entendeu? Você não deve ficar se submetendo a ser escravo de ninguém. Você está sendo pago para fazer o seu serviço. Entendeu? Porque a maioria dos caras eles não enxerga que você está se esforçando para subir na patente. Os caras, principalmente encarregados, mano, e empresários, só estão interessados no teu esforço. Eles querem que tu te esforce o máximo que tu puder, pelo maior tempo que for possível, entendeu? Eles ficam te amarrando ali, te amarrando e vendo o teu esforço, fazendo aquela função o maior tempo possível. Eles querem realmente que tu chegue neles te humilhando pela aquela função. É isso que os caras querem. Quando ele vê que tu merece, ele não te dá de mão beijada, não. Ele quer que tu te humilhe primeiro. Entendeu? E isso é só um dos pontos tóxicos que tem na empresa. Você falar nos colaboradores puxa-saco que tem. Colaborador puxa-saco. Uma vez eu trabalhei em uma que tinha um colaborador que era puxa-saco de encarregado e só Deus na causa. Bom, tava eu e outro colaborador, né, conversando. Aí a gente tava conversando sobre as nossas inconformidades, né, dentro da empresa. Pagamento baixo, salário baixo, a forma como as pessoas tratavam a gente dentro da empresa, entendeu? Aquele jeito assim de desprezo, você sabe como é que é, né? Sempre tem gente que olha com desprezo pra nós dentro da empresa. Aí, a gente conversando essa conversa e chegou o puxa-saco encarregado. Ele colou praticamente do nosso lado ali, falou com nós dois, deu um bom dia, mas ficou mexendo no celular, assim, do nosso lado. Como a gente estava antenado no movimento, a gente continuou falando, sabe? A gente falou a nossa inconformidade e falou para que ele ouvisse. Então foi só um teste que a gente fez. Aí eu falei para esse mesmo rapaz lá que eu estava conversando com ele, eu disse: veja só que daqui a alguns poucos minutos você vai
essa conversa vai estar no ouvido do encarregado. Aí o que acontece? Exatamente do jeito que a gente falou. A gente falou que ele escutou, quando ele escutou ele já foi falar pro encarregado lá embaixo, dizendo que nós queríamos trabalhar, que estava reclamando demais, mas não estava reclamando, a gente estava jogando a nossa ideia na mesa. A gente estava inconformado. Realmente nós estávamos desmotivados, mas com motivos, entendeu? 20 minutos depois essa conversa cai no ouvido do encarregado, cai no ouvido. E quem que escutou ele falando isso? O outro colaborador que também era um parceiro de nós dentro da empresa, escutou ele falando que nós tava conversando lá em cima e não queria trabalhar. Irmão, tem de empresa, filho. Puxa saco. Tu não deve confiar, não. Tu não deve confiar embaixo nesses caras que fica direto no pé do cara, mano. Esses caras, uma hora ou outra, eles vão querer puxar o seu tapete. Entendeu? Os caras não pensam duas vezes antes de puxar o tapete, não, pra poder ganhar um dinheiro a mais, não. Então você tem que ficar esperto com todo mundo dentro da empresa. Se você puder entrar dentro da empresa, fazer o seu serviço e sair, é melhor ainda. Faça o seu calado e vaza. Seja pago e vaza, né? Pois é. É triste? É. Mas infelizmente é a realidade. Eu digo que eu já passei esse e passo ainda hoje, né? E acho que isso daí vai se propagar por muitos anos ainda. Enquanto a classe trabalhadora não se unir, mano, contra todo tipo de corrupção aí que acontece nessas empresas aí, sempre vai ser isso aí. E é uma coisa que, pelo jeito, não acontece, né? Os caras não se unem. E o negócio só tende a entrar em declínio. Triste é triste. Mas infelizmente é assim. Enquanto isso, os encarregados não, né? Os empresários se aproveitam e se juntam ao máximo para poder ferrar com a vida do trabalhador. Pois é. Eu não estou dizendo que todo empresário é assim não, mas em sua grande maioria, o empresário só quer ver o colaborador dele ferrado. A verdade é essa. Entendeu? Pois é. Então se você está numa empresa aí que tem bastante puxa-saco, né? Gaguejei aqui, mas é puxa-saco. Você tem que estar esperto. Se você puder fazer seu pé de meia, faça. E você sai fora depois, para não ficar dependendo disso aí. Porque quanto mais estresse você passar, mano, é pior. A verdade é essa, quanto mais estresse, pior. Entendeu? Não importa, quase toda empresa hoje em dia é assim. É um ambiente tóxico, gente falsa, soberba, gente que se pudesse não pisava no chão. Pronto, se pudesse não pisava no chão. Mas é naquela, no final das contas, todos vão para aquele mesmo local, né? Você sabe, né? Não tem muita diferença não. Mas só que tem uma coisa que tem diferença. As ações boas que você faz em cima da terra, essas permanecem, entendeu? E, além de agradar o povo lá, Deus lá em cima, né? Além de agradar o Senhor Jesus Cristo lá em cima, você acaba agradando aqueles que ficam aqui na terra. Porque as pessoas lembram mais você pelo seu legado, lembram de você pelo legado que você deixou, que você deixa. Entendeu? É igualmente dentro da empresa, você é lembrado pelo legado que você deixou lá dentro. Se for uma boa pessoa, as pessoas vão sempre te enxergar como, porra, aquele cara não tem nada para falar, ele foi um exemplo aqui dentro. Agora, se você for um puxa-saco, as pessoas muitas das vezes vão te enxergar só como isso, infelizmente. Então, mano, cuidado dentro da empresa, cuidado com as pessoas que você fala, as informações que você deixa vazar. Cuidado com empresário, como é que chama? Empresário bruto, né? Cuidado com o empresário arrogante. Se você é um empresário, estou dirigindo a palavra para você também. Se você é um empresário, pega mais leve com o teu colaborador, entendeu? Que ele não é teu escravo. Porque se você tem uma equipe, irmão, que te ajuda dentro da empresa, se você tem uma equipe que ajuda você dentro da empresa, por que não promover
Por que não ajudar eles também? Né? Porque você não chega muito longe sem uma equipe, a verdade é essa. Você não chega muito longe se você não tiver uma equipe ali centrada, formada ali, entendeu? Pois é. E outra, colaborador feliz, ele rende muito mais dentro do serviço, você sabe, né? Colaborador feliz, ele trabalha muito mais satisfeito e tua empresa cresce mais. Você tem que ver isso aí. Agora, se tu for um arrogante com o teu funcionário na empresa, tu não vai reclamar depois que a tua empresa não está indo para frente, entendeu? Sendo que a, a, tudo já está vindo de você já. As primeiras ações já vêm de você. Tá? Se você está agindo de mau índole com ele, com certeza isso vai se refletir dentro do trabalho, entendeu? Na produção dele. Reveja bem seus conceitos. E respeite mal o colaborador. Pois é, irmão. Era esse o assunto que eu queria falar nesse vídeo. Se não ficou claro para você, se você não entendeu, deixa nos comentários aí embaixo aí. Se você puder se inscrever também, ativar a notificação aí, que eu sempre vou postar vídeo a respeito disso aí, né? E eu faço parte desse meio aí. Por enquanto eu sou um funcionário, né? Faço parte aí desse meio e sei muito bem como que funciona dentro da maioria das empresas, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve. Mais uma vez eu tô dizendo, se inscreve, deixa seu like e não esquece de compartilhar, beleza? Fica atento aí que futuramente aí, praticamente quase todos os dias, né? Se não for todos os dias, mas quase todos os dias eu vou estar trazendo conteúdo aqui nesse canal referente a isso daí. Tudo que eu falo aqui não é mal de ninguém, eu tô dando conselho e é naquela, a pessoa ela absorve aquilo que quer, entendeu? Não tô aqui obrigando ninguém a fazer nada, a abrir o olho, tô só deixando aqui meu ponto de vista, beleza? Sem ofender ninguém, mas tentando abrir o olho de muitos, entendeu? Tamo junto, é nóis, tenha um ótimo dia aí, você e sua família, beleza? Até o próximo vídeo, falou!